Daniel Fontes não era apenas um empresário. Ele era um algoritmo. Aos 45 anos, era o CEO da Capitalis Investimentos, uma das gestoras de ativos mais frias e eficientes do mercado financeiro de São Paulo. Seu sucesso se media em silêncio, sem escândalos, sem desperdício de tempo e, principalmente, sem emoções. Daniel havia aprendido cedo que a emoção era o único passivo que o dinheiro não podia liquidar. Sua vida era uma máquina bem azeitada, ginásio às 5, briefing matinal às 7, o dia dedicado a números frios e previsões de mercado. Ele morava em uma cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, um espaço de design nórdico minimalista que espelhava a esterilidade calculada de sua alma. Naquela noite de quinta-feira, uma névoa densa e gelada, típica do outono paulistano, havia baixado sobre a cidade, transformando o trajeto de volta para casa em uma travessia lenta e claustrofóbica. Daniel estava em seu Audi A8, falando por Bluetooth com sua assistente Lúcia. Sim, Lúcia, garanta que o relatório de due diligence esteja na minha mesa até às 7 e cancele a doação para aquela ONG de educação. O ROI de imagem é insuficiente para o volume de capital, ele ditou, sua voz mantendo um tom monocórdico de autoridade incontestável. Ele fazia caridade como um investimento de RP, relações públicas, não por crença. Ele estava a poucos metros do seu portão quando a luz alta do carro cortou a névoa e revelou a cena que o faria parar. Encostados no muro de pedra da sua mansão, sob o beiral de um pequeno depósito de jardinagem, estavam duas figuras. Eram um casal de idosos, sentados lado a lado em um banquinho improvisado feitos de blocos de concreto. A neblina os envolvia como uma mortalha úmida. O homem Ernesto usava um casaco de tweed gasto, mas limpo, e abraçava uma senhora miúda, Isabel, cuja cabeça estava apoiada em seu ombro. Eles estavam imóveis, tremendo visivelmente, mas mantinham uma pose de resignação silenciosa. O que atraiu a atenção de Daniel e o fez parar o carro, um ato que ele não fazia há anos, foi a ausência de súplica. Eles não estendiam a mão, não faziam barulho. Estavam apenas suportando. Entre os pés de Ernesto estava uma maleta de cedro escura, antiga, com fechos de bronze esverdeado. Ela parecia pesada e era segurada com um cuidado quase reverente. Daniel sentiu a pontada de desconforto que ele costumava classificar como distração de foco. O rosto de Ernesto, virado para a rua, parecia carregar uma dignidade inflexível que desafiava a miséria da sua situação. Ele desligou o motor, pegou o guarda-chuva e saiu. O ar frio da névoa o envolveu, úmido e pesado. Boa noite, ele disse, sua voz de CEO soando estranhamente desproporcional na quietude da madrugada. Vocês não podem ficar aqui. Está muito frio. Ernesto se endireitou, ajeitando o casaco sobre a esposa. Não se preocupe, senhor. Somos fortes. Agradecemos a preocupação, mas não somos problema seu. A voz era grave e educada. Eu sei que não são. Daniel respondeu, a sinceridade da sua afirmação o surpreendendo. Mas vão ficar doentes. Onde precisam ir? Eu levo vocês. Isabel levantou a cabeça. Seu rosto estava pálido e cansado, mas seus olhos de um azul límpido se fixaram em Daniel. Não temos para onde ir, senhor, ela disse, a voz rouca, quase um sussurro. Fomos despejados hoje. Nosso filho não nos quer mais. Disse que éramos um constrangimento para a carreira dele. A palavra constrangimento ecoou em Daniel. Ele próprio havia usado a palavra para descrever a presença de seu falecido pai. Um professor universitário idealista que abandonou a carreira para gerir uma fundação de arte, preferindo a falência honrosa à riqueza vazia. Daniel viu naqueles idosos a dignidade atacada que tanto detestava. Eu não vou levá-los para um abrigo, Daniel decidiu impulsivamente. Vão entrar na minha casa, pelo menos por esta noite. Não aceito objeções. Ernesto e Isabel se entreolharam. Seu nome, cavalheiro? Ernesto perguntou. Daniel Fontes. Senhor Fontes, sua generosidade é rara. Aceitamos, mas com a condição de que não seremos um fardo.
Daniel abriu a porta do carro e os ajudou a entrar. Ernesto entrou por último, segurando firmemente a maleta de cedro. Ele a colocou no chão, entre os joelhos. A entrada de Daniel com o casal encharcado na mansão provocou um choque na governanta, Dona Olga. Senhor, quem são estas pessoas? São meus convidados, Olga. A suíte azul. Chá, sopa quente e roupas secas. Agora! Daniel estava firme. Ernesto e Isabel foram levados para o quarto, mas não sem antes Ernesto ter depositado a maleta de cedro no hall de entrada. Desculpe, Sr. Fontes, Ernesto disse com um sorriso fraco. Minha esposa está muito fraca. Não consigo subir as escadas carregando-a. Por favor, segure a maleta. Ela é mais importante que nós dois. Guarde-a com o senhor, por favor. Daniel pegou a maleta. Era surpreendentemente pesada. Ele a levou para sua sala de estar e a colocou sobre a mesa de centro de vidro, onde o objeto exalava um ar de mistério que era uma afronta à sua ordem. Horas depois, Daniel tentava ignorar a maleta em seu escritório, mas a promessa de que ele a guardasse e a importância que lhe davam venceram sua relutância. A maleta não tinha cadeado. Ele a abriu. O conteúdo era simples: um diário de bordo de capa dura, um medalhão de bronze com uma flor de lótus e um único envelope lacrado com seu nome, Daniel Fontes, escrito na frente. Ele rasgou o lacre. A caligrafia era a mesma que ele havia visto uma única vez na vida. O nome que o mundo corporativo o havia ensinado a desprezar. Seu pai, André Fontes. A carta era uma confissão. André explicava que a falência da sua Fundação Ícaro não havia sido por má gestão, mas por um golpe metódico e cruel orquestrado por seu então sócio, Augusto Brandão, o filho de Ernesto e Isabel. Augusto havia desviado milhões, destruindo o trabalho social de seu pai e, consequentemente, a vida de André com um infarto fatal. Mas antes de morrer, André revelou o essencial. Ele havia vendido seu último bem, um terreno de família, e injetado o dinheiro na Capitalis, a pequena empresa de consultoria de Daniel, como capital de semente anônimo. O objetivo era garantir o futuro da Capitalis e usar sua prosperidade como um fundo de emergência para Ernesto e Isabel. A condição era a entrega da maleta de cedro quando eles estivessem em extrema necessidade. Daniel, a Capitalis é o meu sacrifício, o meu último ato de amor. É a sua base, mas também é o seu fardo. Ela pertence tanto a Ernesto e Isabel quanto a você. Use-a para honrar a dívida de seu pai. Salve-os e encontre a verdade do meu legado no diário de bordo. Encerrava a carta. A revelação foi um choque. A Capitalis, seu império, era na verdade um presente póstumo disfarçado. Daniel havia sido salvo pela falência e sacrifício de seu pai. Sentindo-se pequeno, ele pegou o diário de bordo e viu projetos meticulosos de escolas e cozinhas. Em anotações de Ernesto, ele leu que a doença de Isabel era uma condição cardíaca grave e que Augusto estava tentando forjar a incapacidade mental dos pais para roubar uma herança que eles possuíam. A maldade de Augusto era a mesma que havia destruído André Fontes. Daniel entrou na suíte e sentou-se na beira da cama de Ernesto. Ernesto, ele disse, a maleta. Eu sei de tudo. Ernesto respondeu com alívio. Você passou no teste, Daniel. A Capitalis é o capital que o André construiu para a Fundação Ícaro. Ele queria que você fosse um construtor de legado. O Augusto virá atrás de nós, Daniel. Ele virá para nos internar e selar a boca dos únicos que podem desmascará-lo. Enquanto conversavam, o telefone de Daniel tocou. Era a Dona Olga. Senhor Daniel, tem um carro parado na frente do portão. Um homem está de terno, com mais 2 seguranças. Eles trouxeram papéis na mão. Um deles diz que é o Dr. Brandão e que veio buscar os pais. E ele está exigindo a devolução imediata de um item de família que foi roubado da propriedade deles ontem à noite. O jogo havia começado e a jogada inicial era a defesa. Daniel sabia que o preço de sua fortuna, o legado de seu pai e a vida daqueles 2 idosos dependiam do que ele faria a seguir.
A luz da manhã lutava para penetrar a névoa, mas a tensão no hall de entrada da mansão de Daniel era mais espessa que qualquer nevoeiro. Do lado de fora, Augusto Brandão tocava a campainha com uma insistência que denunciava sua ganância. Daniel sentia um calor incomum subindo pelo peito, uma mistura de fúria por seu pai e um instinto de proteção pelos idosos que agora eram sua responsabilidade. Ele estava prestes a defender não apenas dois estranhos, mas a memória do homem que ele havia desdenhado. Ele desceu as escadas, segurando a maleta de cedro na mão. Dona Olga, visivelmente pálida, tentava manter a compostura. Senhor, este homem não parece que aceitará um não como resposta. Ele tem um tom muito legalista. Ele tem um tom de trapaceiro, Olga. E aqui ele só encontrará a verdade. Daniel respondeu, a voz perigosamente calma. Ele abriu a porta. Augusto Brandão era um homem na casa dos 40, com o tipo de vaidade lustrosa que Daniel reconhecia em seus próprios círculos. Terno caríssimo, relógio dourado e um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Ele estava acompanhado por um advogado e dois homens grandes que pareciam seguranças particulares. Daniel Fontes, presumo, Augusto disse, estendendo a mão. Daniel ignorou a mão. Augusto Brandão. Você não é bem-vindo. Augusto manteve o sorriso, mas a tensão nos cantos de seus lábios aumentou. O senhor me desculpe, mas não é uma visita social. Estou aqui para recuperar meus pais e um bem de família que eles, em seu estado de confusão mental, podem ter levado. Tenho uma ordem judicial para a avaliação médica urgente. Meus pais, Ernesto e Isabel Brandão, têm histórico de demência precoce e precisam de cuidados imediatos. O advogado de Augusto entregou a Daniel um mandado temporário, alegando risco de integridade física dos idosos. Daniel sentiu o desprezo de Augusto, o mesmo desprezo que Augusto havia lançado sobre seu próprio pai, André Fontes. Ele pegou o mandado sem desviar o olhar do traidor. Confusão mental, Augusto. A única confusão aqui é a sua tentativa patética de obter a tutela dos seus pais para roubar o único bem que lhe restou após falir o fundo de pensão deles. O sorriso de Augusto desapareceu. A menção ao fundo de pensão foi um golpe direto. Ele não esperava que um estranho soubesse detalhes tão íntimos de sua fraude. Não sei do que está falando, Fontes, e exijo que devolva a maleta de couro que meus pais levaram. É um objeto de valor sentimental. Sem mais delongas, Daniel levantou a maleta de cedro. Você fala desta maleta, Augusto? Ele a abriu, revelando o diário de bordo e o medalhão. Você a chama de objeto sentimental. Eu a chamo de prova. Prova da sua traição a seu padrinho, André Fontes, e do seu esquema para roubar a Fundação Ícaro, meu pai, e agora seus próprios pais. Augusto cambaleou para trás. O advogado ao seu lado, pálido, fez um sinal para que ele se calasse. Você não tem como provar nada. Meu pai era um idealista falido. A Fundação Ícaro era um poço sem fundo. Você está delirando. Nesse momento, Ernesto e Isabel apareceram no topo da escada, apoiados um no outro. A dignidade deles contrastava com a fúria e o pânico de Augusto. Não minta mais, Augusto. A voz de Isabel era fraca, mas carregada de autoridade. Você nos tirou tudo, menos a nossa verdade. E a verdade está naquela maleta. Você usou nosso amor para enganar seu padrinho, André Fontes. E nos usou para encobrir seus crimes. Ernesto estendeu a mão para Daniel. Daniel, mostre a ele o que o dinheiro não pode comprar. Daniel pegou o diário de bordo e o abriu em uma página específica. Este diário não contém apenas projetos sociais. Contém os registros contábeis originais de meu pai e as provas das transferências que você fez para liquidar a Fundação Ícaro. E há mais. Augusto. Daniel retirou o envelope com o nome dele e o estendeu para Augusto. Esta é uma carta. Nela, meu pai explica como usou o último bem de família para salvar a minha empresa. Meu pai pagou o preço do seu roubo e ele o fez para que, no futuro, eu pudesse pagar esta dívida de honra e proteger seus pais de você. A Capitalis, o meu império, não nasceu do meu gênio, mas do sacrifício de um homem que você destruiu. Seu único legado, Augusto, é a desgraça.
A revelação foi um nocaute. O advogado de Augusto afastou-se, tossindo. Senhor Brandão, esta situação evoluiu para uma esfera criminal. Sugiro que nos retiremos imediatamente. Augusto estava derrotado. Você vai se arrepender disso, Fontes. Eu tenho contatos. Eu vou arruinar você e esse casal de velhos. Tente, Daniel retrucou, com uma ferocidade que ele nunca soubera que possuía. Mas saiba que a maleta de cedro contém não apenas os projetos, mas as provas dos beneficiários da Fundação Ícaro. Prefeitos, governadores, centenas de pessoas que devem a meu pai e a seus pais a educação de seus filhos. Se você tentar nos internar ou me processar, eu vou divulgar cada documento e você será o constrangimento público que tanto teme. Seus pais não estão loucos, Augusto. Estão sendo protegidos por um filho que você tentou destruir. Augusto cambaleou para fora da mansão, arrastando o advogado e os seguranças. Patrícia, sua esposa, estava no carro e olhou para Ernesto e Isabel, seu rosto banhado em lágrimas de vergonha. Ela acenou em desculpas silenciosas, um sinal de que nem toda a família Brandão havia perdido a humanidade. Quando o carro desapareceu na névoa, Daniel se voltou para o casal. Ernesto e Isabel desceram a escada e o abraçaram. Você é o filho que merecíamos, Daniel. Isabel sussurrou, a tosse retornando. Você salvou a honra de seu pai. A luta, Daniel sabia, apenas começara. A maleta de cedro continha provas irrefutáveis de fraude contra Augusto, mas ele precisaria de tempo, de médicos idôneos e do poder da Capitalis para transformar essa dívida de honra em um legado real. A vitória contra Augusto foi apenas a primeira batalha. Daniel usou todos os seus recursos, acionando o melhor escritório de advocacia de São Paulo para entrar com um processo de fraude e apropriação indébita contra Augusto Brandão. A maleta de cedro se tornou a peça central, e o diário de bordo de seu pai foi transformado em prova documental. Daniel estava obcecado em limpar o nome de André Fontes e garantir que Ernesto e Isabel tivessem dignidade nos últimos anos de vida. Ele, o empresário do Roy, agora estava investindo em algo que não lhe daria lucro financeiro, mas uma satisfação que o dinheiro jamais compraria. Ele descobriu que a doença cardíaca de Isabel era agressiva e o tempo era um inimigo implacável. Ele providenciou o melhor tratamento particular. Enquanto a batalha legal avançava, Daniel mergulhou no diário de bordo. Ele não apenas lia as anotações do pai e dos idosos, ele as vivia. Ele via os detalhes das cozinhas comunitárias, os orçamentos de escolas, o planejamento da Fundação Ícaro. Ele percebeu que seu pai não era um fracasso. Era um visionário cuja visão foi truncada pela ganância. Daniel tomou uma decisão. Ele não apenas salvaria Ernesto e Isabel, ele refundaria a Fundação Ícaro usando o dinheiro da Capitalis, a empresa que só existia por causa do sacrifício de seu pai. Ele compartilhou o plano com Ernesto e Isabel. A emoção nos olhos deles era a maior recompensa que Daniel já havia recebido. Daniel, você não precisa fazer isso, Ernesto disse. Apenas nos dê um lugar para viver. É o suficiente. Não é suficiente, Daniel respondeu. Este é o meu legado agora. Meu pai e vocês construíram a semente. Eu vou construir a floresta. E será no terreno de Minas que meu pai vendeu para me salvar. Eu o comprarei de volta. O plano de Daniel era construir o Centro de Legado Ícaro, um complexo que abrigaria uma escola de arte, uma cozinha industrial para alimentar os bairros carentes e um centro de saúde comunitária. Ele transformaria seu passado de egoísmo em um futuro de propósito. A reviravolta veio quando o juiz, após analisar as provas do diário de bordo e a testemunha de Daniel, suspendeu o mandado de Augusto e abriu uma investigação por fraude. No entanto, Augusto tinha uma última cartada. Ele descobriu que Ernesto possuía um título de propriedade de terras antigas que, ironicamente, valiam milhões devido à expansão urbana, e que ele só poderia herdar se Ernesto e Isabel fossem declarados legalmente incapazes.
Augusto entrou com um recurso alegando que Daniel estava se aproveitando da demência dos idosos para obter o título de propriedade. A nova audiência se tornou um circo midiático. Augusto usou a imprensa para difamar Daniel, chamando-o de tubarão, tentando roubar a herança de pobres velhinhos ingênuos. Daniel, no entanto, estava preparado. Ele levou Ernesto e Isabel para a audiência. O clímax se deu quando o juiz perguntou a Ernesto sob juramento: Senhor Brandão, o senhor está sendo coagido pelo senhor Fontes? O que o senhor faria com a propriedade se a tivesse em seu nome? Ernesto se levantou apoiado por Daniel. Sua voz, cansada, mas firme, ecoou no tribunal. Excelência, o senhor Fontes não nos coage, ele nos honra. Ele é o filho que meu próprio filho falhou em ser. E se a propriedade me for devolvida, eu a entrego neste instante ao senhor Daniel Fontes, para que ele a use na construção do Centro de Legado Ícaro, para que milhares de crianças não se tornem como meu filho. Meu único legado é a minha fé na bondade. E Daniel a restaurou. Em seguida, Daniel apresentou o diário de bordo, explicando o sacrifício de seu pai, a origem da Capitalis e o plano de fundação. Excelência, meu pai e esses heróis salvaram a minha vida. Esta maleta não é sobre herança, é sobre redenção. O legado não é o dinheiro, mas as vidas que podemos salvar. Se sou culpado de algo, é de tentar honrar uma dívida de amor. O juiz bateu o martelo. Augusto Brandão foi condenado por fraude. Ernesto e Isabel foram declarados lúcidos e sob a custódia legal de Daniel. A propriedade foi vendida e o dinheiro usado para financiar a Fundação Ícaro. Meses depois, Isabel não resistiu à doença. Ela partiu em paz, na mansão de Daniel, com Ernesto e Daniel ao seu lado, ouvindo a música clássica que ela tanto amava. Sua morte foi uma dor, mas não uma tragédia. Um ano depois, o Centro de Legado Ícaro foi inaugurado. Daniel era o presidente, mas Ernesto era o patrono, o arquiteto da alma do projeto. Daniel havia vendido sua cobertura minimalista e comprou uma casa com jardim. Ele não era mais um algoritmo, era um construtor de futuro. Sua riqueza agora era medida em sorrisos de crianças e na gratidão de Ernesto. Ele havia descoberto que o verdadeiro poder de sua fortuna não estava em acumular, mas em reparar. Ele se tornou um investidor no ROI da alma. A maleta de cedro, vazia, repousava em sua estante. Um lembrete constante de que o sucesso verdadeiro é construído sobre o alicerce da honra e do amor. O Centro de Legado Ícaro se tornou o novo coração da vida de Daniel. Ele não gerenciava mais ativos em fundos. Ele geria vidas em ascensão. A Capitalis, sob nova liderança, prosperava com uma nova filosofia de investimento social responsável. Daniel descobriu que a dedicação à fundação lhe dava mais lucros e muito mais paz do que a busca obsessiva por margens de antes. Ernesto, com a saúde estabilizada, era a alma do centro, contando histórias e supervisionando a construção da próxima ala. Em uma tarde ensolarada, um carro parou na frente do Centro Ícaro. Dele desceu Patrícia, a ex-esposa de Augusto, e um adolescente magro e quieto, o neto de Ernesto, Gabriel. Ernesto, Patrícia disse com lágrimas nos olhos. Viemos procurá-lo. Gabriel não aguentava mais morar com o pai, mesmo ele estando em prisão domiciliar e arruinado. Ele precisa da sua verdade. Ernesto abraçou o neto, uma cena de perdão e reencontro. Gabriel, um jovem talentoso, mas inseguro, foi acolhido por Daniel e Ernesto. Daniel via em Gabriel a chance de salvar a próxima geração da família Brandão, assim como seu pai o havia salvado da ruína. Daniel financiou a faculdade de arquitetura de Gabriel, seguindo a vocação do bisavô. O ciclo se fechou anos depois. Ernesto partiu pacificamente em seu sono, sabendo que seu legado estava seguro. Daniel, agora na casa dos 50, era um homem feliz e realizado. Ele não havia se casado, mas tinha uma família, Gabriel, que agora era seu sócio no projeto, e se casou com uma das professoras de música do Centro Ícaro e as centenas de jovens que chamavam a Fundação de Lar. Em uma cerimônia de gala,
Daniel discursou para a nova turma de formandos do Centro Ícaro. Há anos, ele disse, e com a voz embargada, eu era um empresário frio, um algoritmo ambulante. Eu achava que o sucesso era um número em um extrato bancário. Eu fui salvo por um casal de idosos que encontrei na chuva. Eles me deram uma maleta que não tinha ouro, mas honra. E essa maleta me ensinou que o verdadeiro sucesso é a capacidade de transformar a história de alguém. A Capitalis me deu dinheiro, mas a Fundação Ícaro me deu propósito. Continuem o legado e lembrem-se, a verdadeira riqueza não se acumula, se multiplica. Gabriel subiu ao palco e pegou o medalhão de lótus de bronze das mãos de Daniel. Meu bisavô, minha avó e meu avô construíram isso. E Daniel o reconstruiu. Hoje minha esposa e eu assumimos o compromisso de continuar a missão. Nenhuma vida será perdida na escuridão, porque a luz que vocês acenderam nunca se apagará. Daniel observou a cena, com o coração em paz. O empresário frio havia sido substituído por um pai, um mentor e um benfeitor. A maleta de cedro havia cumprido sua missão. Ela havia mudado sua vida para sempre, provando que a maior herança de todas é a capacidade de perdoar, amar e construir um futuro digno para quem mais precisa. Ele percebeu que naquela noite de névoa não foi ele quem salvou os idosos. Foram eles que o resgataram da sua própria prisão dourada.